Amém. Salmo 126, versos 5 e 6 diz: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Pode ser. O que observo nessa passagem bíblica, fora tantas coisas gloriosas que tantos pregadores já têm falado ao longo dos anos, mas uma coisa me chama a atenção, com outros textos que nós vamos analisar, é que o reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é dinâmico. O Evangelho não é uma religião estática, né? O camarada diz assim: eu sou budista, tá? Ele morre ali, ele vai lá, ele gira uns tapumes, ele tira uns rolos gigantes, diz que quanto mais ele gira, é sinal que mais vezes ele vai reencarnar, e assim vai virando. O camarada não faz mais nada na vida, fica sentado girando um negócio lá. Nós vemos outros conceitos religiosos em que as pessoas dizem simplesmente: eu tenho a minha religião. E aí, se você diz assim, tudo bem, você tem a tua religião é boa? A minha religião é boa. Tem Deus? Tem Deus. Você é feliz com a tua religião? Sou feliz. Tá, e o que você faz com a tua religião pelo mundo? Diante de tanta desgraça que existe no mundo, o que a tua religião faz? Entende? São pessoas estacionadas, pessoas, né, como a gente diz assim, eletricidade estática. A eletricidade serve para 1 milhão de coisas, mas a tal da eletricidade estática não serve para nada. Ela fica ali paradinha, quietinha no canto. Então, irmão, o reino de Deus, olha o texto: os que com lágrimas fazem o quê? Semeiam. Você pode semear de braços cruzados? Você pode semear parado? Não pode. Se você semear muita semente num lugar só, quando a planta começar a crescer, o que acontece? Uma mata a outra, uma tira o sol da outra, uma fere a outra. Não é assim que funciona? Então, os que semeiam, isso nos denota o quê? Movimento, ação, não é isso? E aqui ainda diz assim: com júbilo farão o quê? Ceifarão. Você ceifa paradinho, quietinho? Não, você ceifa em movimento, é dinâmica, né? Tanto você tem que suar para semear, quanto tem que suar, e às vezes até debaixo de chuva, para ceifar. E ele diz assim: voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes, os seus molhos. Ainda tem que carregar no braço, não é isso? Se encher de poeira, tem que fazer esforço. Reino de Deus é isso. Por isso que Jesus, quando se manifesta no Antigo Testamento para Josué, ele diz assim: Josué, esforça-te. Josué, esforça-te. Parece que não vai parar mais, o tempo todo esforça-te, esforça-te, esforça-te. Irmão, quer que a sua vida muda? Quer que a sua vida mude? Esforça-te. Esforça-te, irmão. A sua vida muda quando a sua atitude muda. A sua vida, não é Deus quem muda a sua vida, Deus te dá a direção para que você mude a sua atitude. Quando você muda a sua atitude em honra à palavra de Deus, Ele muda a sua vida. E como muda? Ele faz aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Quantos de nós, quando olhamos para trás, eu me assusto, irmão. Eu me assusto quando eu olho para trás. Eu digo: meu Deus, que mudança radical, que coisa tremenda que Deus faz nas nossas vidas, como Ele trabalha, mas não é de braços cruzados. Quando Deus diz assim: eu tenho uma grande obra na tua vida, e aí? Até aí, né? Como diz o ditado, até aí morreu Neves.
Eu tenho uma grande obra na tua vida. E daí que eu tenho uma grande obra na tua vida? Eu estou dizendo que tenho, mas essa grande obra só vai acontecer quando? Quando você mudar suas atitudes. Mas ele sempre diz, eu tenho uma grande obra na tua vida, e dá alguma direção. Medita na Escritura, cresce na graça, no conhecimento, fica firme na prova. Deus sempre traz uma orientação para que a pessoa possa, enfim, ter atitudes consoante ao que ele fala e ele poder trabalhar na vida da pessoa. Deixa eu falar uma coisa. Olha para a sua vida, olha para trás e vê se você continua fazendo as mesmas coisas de 10 anos atrás. Se você está fazendo as mesmas coisas de 10 anos atrás, a sua vida é a mesma de 10 anos atrás, não é? Precisa de mudança. Quando você fizer coisas diferentes, o resultado será diferente. Você semeia coisas, semeia uma diversificação tremenda para colher uma diversificação tremenda. Um é o que semeia, um é o que rega, mas só Deus dá o crescimento. A palavra final é dele. Se nós tivermos ação conforme o que ele espera, e essas ações, se nós entrássemos nessas ações, nós íamos entrar aqui noite adentro. A confiança, a prudência, a revelação, o clamar, o orar. Bom, a Escritura de ponta a ponta nos ensina a orar, né? E aí, orar não é esforço? E como é? Você se concentrar no invisível? Você se concentrar naquilo que você nunca viu? Não é um esforço? Põe esforço. Meu irmão, se você não tiver muito esforço, você não ora. Você pode até ler Bíblia, sei lá, sem muito esforço, porque você está vendo, está aqui escrito, você lê. Mas orar requer realmente um empenho tremendo, uma convicção. Então, o reino de Deus, ele não é estático. E aqui diz, né? Quem sai, no verso 6, andando, né? Você tem que ir andando. Você não vai semear para... E chorando enquanto semeia. Ou seja, esse teu esforço, essa sua dinâmica, esse seu empenho por querer fazer alguma coisa, às vezes você vai caminhar como? Chorando. Mas a Escritura não diz assim, não, se você for chorar, se for ficar difícil, não tem argumento. Você vai ter que continuar da mesma maneira. Semeia com lágrimas, porque também a recompensa virá, né? Voltará com júbilo. Júbilo é triunfo. Júbilo é uma recompensa tremenda. Significa, o júbilo, meu irmão, é aquilo que te faz esquecer todas as dores do passado. Você tem esquecido as suas dores do passado? Deixa eu dizer uma coisa poderosíssima nessa noite. Se as dores do passado ainda te perseguem, você não alcançou o júbilo. Porque Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossimo rumo ao alvo do plano da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Um cristão não tem mais passado de dor. Cristão que está no júbilo, ele não tem mais as marcas, as cicatrizes do passado. Jesus cura mesmo, quando nos enquadramos no centro da vontade de Deus. Não precisa vir um culto especial de trauma, nem de maldição, não precisa não, irmão. Não precisa não. Esses cultos são misericórdia de Deus. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, Ele vai lá e te cura. Enquanto tu está orando, enquanto tu está falando com Ele. Aleluia, Senhor. É tremendo esse Deus que nós servimos. Desde que você não seja estático. Quer ver uma coisa? João 5,39. Examinar, vai dar seu jeito. Compra uma lupa. Examina. Já entrou no laboratório? Já viu um funil de decantação? Já olhou através das lentes de um microscópio? Você tem ideia do que é examinar? É coisa muito séria. Você já viu que todo cientista usa óculos fundo de garrafa? Já viu? Sabe por quê? Porque examinar tem um preço. É dinâmica, é constância. Não é braços cruzados.
Braços cruzados só na hora que a gente senta na cadeira a gente cruza os braços, mas quando se trata de reino de Deus, movimento espiritual, é dinâmica terrível, meu irmão. E pode ter certeza, por aí afora, muitas pessoas estão iludidas dentro das igrejas, e tristemente, horripilantemente, naquele grande dia ouvirão: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, porque levaram uma vidinha com Deus. E nós queremos que você seja alguém que Deus olhe lá do céu e possa contar contigo. Aleluia. Nós não queremos, no nosso negócio não é, irmão, igreja transbordante de gente. Aliás, porque quando a igreja começa a transbordar muito de gente, começa o tititi, começam a me falar, me contaram, eu vou lá para o meu canto e digo: Jesus, sacode logo essa figueira, já não aguento mais. Para quê, irmão? Igreja cheia de pessoas que só vêm na igreja passear. Tem gente que eu não acredito em certas coisas que eu ouço. Pessoas já chegaram nessa igreja com 2 dias e veio perguntar quem era a namorada do pastor. Com 2 dias que a pessoa veio para a igreja. Eu digo: Jesus, arranca isso daqui, o que isso vai ficar fazendo aqui? Você não vê que a pessoa não veio aqui por causa de Deus, ela veio aqui por outras ideias, outros ideais, outros princípios. Não veio trazida pelo Espírito, às vezes até pelo diabo. Não tem noção do que é a igreja, não tem noção do que é reino de Deus. Mas, irmão, o reino de Deus, ele é dinâmico, e você deve se movimentar mesmo. Lá nós vemos isso tão gloriosamente, quando Jesus faz a comissão dos 12, né? Ele faz a comissão dos 12. Aí ele diz assim: ide, não entrar em cidade samaritana, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, ide, vai lá, está vendo a cidade? Vai lá. A dinâmica do meu reino é essa. Nós é que vamos lá arrancar os cativos. Nós é que vamos lá desfazer as obras do diabo. Porque é o seguinte: se nós não formos lá para pisar na cabeça do diabo, o diabo não ousará vir até nós. Nós é que temos que ir. Ele não vai ousar vir até nós, porque ele sabe que nós sabemos em quem temos crido, estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Veja a unção de Isaías 61, o Senhor Deus me ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar libertação aos... Se eles estão cativos, como vão chegar até nós? Então o reino de Deus tem essa dinâmica, nós temos que ir lá, eles estão presos e não conseguem enxergar, que tem correntes nos seus pés, tem capacetes satânicos na sua mente, né? Muitos desses capacetes satânicos jogados por homens com título de pastor atrás do púlpito. Meu irmão, se tem uma coisa abominável, uma coisa que realmente, eu não vou usar uma palavra aqui mais horrenda, mas abominável é quando eu vejo um pastor fraco, pregando covardia. Eu fico penalizado do povo. Você já viu Jesus Cristo pregando covardia? Por que você vai pregar se você diz que é discípulo dele? Você já viu Jesus Cristo pregando submissão aos homens? Por que você vai pregar se você se diz discípulo dele? Quando João escreve que aquele que diz que está com ele, deve andar como ele andou. Se tem uma coisa que eu abomino, é um pastor fraco, pastor preocupado com o seu próprio salário. Evangelho é revolução, evangelho é dinâmica. Jesus Cristo, o evangelho de Marcos é marcante. Leia com carinho o evangelho de Marcos. Tenta identificar o movimento que Jesus faz naquele evangelho, irmão. Ele é marcado pela preposição e. E Jesus estava em Cafarnaum, e Jesus foi até Samaria, e Jesus foi não sei aonde, e Jesus foi não sei aonde, e Jesus foi, Jesus veio, Jesus fez, Jesus aconteceu. Tremendo. Dinâmica fabulosa. E aqui, lá nos evangelhos, Jesus vai fazer a comissão dos 12, depois faz a comissão dos 70. Aí diz de novo: ide, vai lá, ide de 2 em 2, entra na cidade, prega o evangelho. Se alguém não ouvir vocês,
vira as costas, sacode a poeira dos pés e segue o caminho. Não lançai pérolas aos porcos, mas ide vocês, vai, se mexe, se movimenta. Aí voltam os discípulos: Senhor, em teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus diz assim: ó Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Graças te dou, Pai, porque assim te aprove. Aí vira para os discípulos: eu vi a Satanás como um raio cair do céu, não porque vocês estavam de braços cruzados, mas porque vocês estavam se mexendo. Aleluia. Faça alguma coisa, irmão. Se mexa. Se mexa mesmo. Entra no teu quarto e faz o teto explodir pela tua oração. Se mexe. A Escritura diz que nós somos reis e sacerdotes, Apocalipse 1:8, comprados com sangue de alguém que se mexeu a ponto de ir até a morte. E ele diz que nos comprou e nos fez reis. Você já viu um rei de braços cruzados? Rei tem que dar ordem, rei tem que administrar, rei tem que cuidar com carinho e amor dos súditos do seu império, porque ele só é rei se existir aqueles súditos. Se não existir aqueles súditos, ele vai ser rei de quê? Não tem nada para ele reinar mais. E diz que nós somos sacerdotes. Você viu a figura do sacerdote? Pega a oferta do povo, move diante do altar, vai lá, sacrifica animal, cuida da pia de bronze, cuida disso, cuida daquilo. Dinâmica. No reino de Deus ninguém fica estático. E o mais fantástico deste reino: ninguém precisa tomar o lugar do outro, porque a seara é muito grande e pouquíssimos são os ceifeiros. Eu sei que aí a gente vê por elas igrejas aí afora, essas igrejas dos cargos, das oportunidades, das promoções, das consagrações humanas, nós vemos as pessoas brigando em cima de púlpito. Meu irmão, ninguém tira o teu lugar. Ninguém tira, porque Jesus Cristo falou assim: a porta que eu abro, ninguém fecha, e a que eu fecho, ninguém abre. E as pessoas estão preocupadas com os seus cargos, com as suas promoções. Não, o reino de Deus tem espaço de sobra para todo mundo. De sobra. Quisera Deus que realmente se levantassem obreiros de valor nesta nação e no mundo. O Espírito de Deus está clamando. E é por isso que você vê às vezes uma pessoa fazendo dezenas de atividades no reino de Deus. Por quê? Porque falta obreiro. Uns chegam ao ponto de ficar sobrecarregados, porque Deus precisa, irmão, de gente. Nesse reino tem espaço para todo mundo. Aqueles que brigam por lugares, por promoções, não tem nenhum chamado ministerial. Depois dessa comissão dos 12, dos 70, Jesus comissionou você. Porque em Marcos 16 e Mateus 28 tem aquela palavra gloriosa: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide fazei discípulos. Fazendo o quê? Ensinando. Olha aí, você vai ter que ser dinâmico. Você já viu um professor parado? Você já viu um professor calado? É dinâmica o tempo todo. Aí Paulo vem e diz assim: só tem um jeito. Olha, Coríntios, a história é a seguinte: trabalhai, trabalhai e trabalhai. Coríntios, eu vou dizer uma coisa para vocês: esforçai-vos, 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 sabendo que o vosso trabalho tem recompensa no Senhor e não é vão. Trabalha, faça mesmo. Aí Paulo diz assim: sabe de uma coisa? Descobri uma coisa: eu me gastarei e me deixarei gastar pelo evangelho de Jesus Cristo. Aí lá em Coríntios ele vai, escreve de novo e diz assim: ai de mim se não anunciar o evangelho. Irmão, nós temos que nos mexer. Água parada, né? Não funciona. Você lembra daquele tanque? Tanque de Betesda, né? Lá estava um homem parado, há 38 anos, lá paralítico. Aí Jesus vai conversar com ele, ele diz: Senhor, eu quero ficar curado, mas sempre que a água é agitada, movimentada, alguém desce na minha frente e é curado.
Aí Jesus diz assim, João 7,38, se alguém crê em mim, conforme revelam as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Se você estiver parado, meu irmão, você não produz vida. Mas se você se mexer, há um detalhe, claro, tudo que nós estamos falando, meditando, glorioso. Há um detalhe que diz o profeta Isaías, no capítulo 6, no verso 8, é o chamado de Isaías, e tem uma particularidade interessante, que ele diz assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, agora estou aguardando no Senhor, envia-me a mim. A hora que o Senhor me enviar, eu irei. Quer dizer, envia-me. Deus não vai, eu estou te chamando, fica aí parado. Não, Deus movimenta as nossas vidas. Deus nos leva de um canto para o outro, nos leva de uma rua para outra. Ele leva, pode ser um espacinho de nada, pode ser um mundo, não importa, mas que Ele nos movimenta, Ele nos movimenta. Ele precisa da gente, e às vezes Ele precisa da gente a tal ponto que Ele faz o que fazia com Elias, arrebatado de corpo e tudo. Ele faz o que fazia com Filipe, aquele que encontrou o eunuco lá em Atos, arrebatava de corpo e tudo. Ele faz o que fazia com Jesus, que a multidão o cercou várias vezes para o matar, e de repente ficavam que nem tontos procurando Jesus, e a Escritura só diz assim, Jesus ausentou-se deles. Ausentou para onde? Amém? Ele faz o que fez com Pedro, as cadeias não podem prender, os grilhões não podem te parar, porque Deus precisa de você. E Isaías diz aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, irmão, você vê que o chamado de Isaías, e nós vamos ver esse livro gloriosíssimo, começou por quê? Porque ele disse, eis-me aqui, ele se apresentou. Paulo conhecia esse livro muito bem, e ele diz lá em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e que já examinou a Escritura e viu que só Jesus Cristo é o Senhor. É isso aí, essa é a gloriosíssima Escritura, palavra simples, revelação simples. O Evangelho não é um bicho de 7 cabeças, nem poderia, porque Jesus Cristo, quando dá resposta aos discípulos de João, que foram lá perguntar, és tu que havia de vir, ou devemos esperar outro? Aí Jesus disse assim, não, vai lá e diz para João, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os leprosos são purificados, e aos simples é anunciado o reino de Deus, aos simples. Então o Evangelho é isso aí, irmão, é simplicidade. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? É só dizer, eis-me aqui. É só dizer, eis-me aqui. E dizer, Senhor, envia-me a mim. Ele vai tratar contigo e vai dizer, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ele não vai te enviar sem você estar preparado, mas Ele vai te enviar, Ele vai te capacitar, e Ele trabalha com uma pressa, irmãos. A necessidade de Deus é urgente e emergente. Lembra que até quando Jesus chama um determinado jovem, lá no Novo Testamento, e diz para ele, vem, segue-me, ele diz, Senhor, eu te seguirei para onde tu fores, mas deixa eu sepultar o meu pai. Jesus falou, não serve. Não, quem lança a mão do arado e olha para trás, não pode, é agora, eu tenho pressa. Então, se Deus tem tanta pressa, como Ele está olhando para você e para mim nessa hora? Ele está esperando a gente se enquadrar, dar o passo. O passo às vezes é físico, às vezes é o passo de fé, mas temos que nos mexer, de alguma maneira vamos ter que nos mexer, e esta é a característica de um verdadeiro servo, né? Como Isaías aqui, que ouve a necessidade de Deus. Ele diz assim, eu ouvi a voz do Senhor. Você tem entendido a necessidade de Deus?
Deus só tem uma necessidade, só uma. Deus só tem uma necessidade: salvar almas, mais nada. Não existe outra necessidade no coração de Jesus Cristo, senão essa, de que o homem se renda a Ele, para que Ele possa não permitir que o homem baixe as chamas do inferno. Essa é a necessidade número 1 de Deus, e acima dessa nunca vamos imaginar outra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus Cristo diz: não cuideis que eu vim ao mundo para julgar o mundo. Eu não vim julgar, eu vim salvar. Essa é a necessidade de Deus. Isaías ouviu e disse: eis-me aqui. Se tornou um servo poderosíssimo nas mãos de Deus, e o mundo não resistiu, que diz a tradição judaica que cerraram o homem no meio. Amém? Por quê? Porque realmente ele encontrou o centro gloriosíssimo da vontade de Deus. Mas como você vê, o ministério dele não ficou interrompido, porque ele termina com 66 capítulos. Irmãos, você é servo, você quer que Deus faça algo na sua vida, mas aconselho-te que não fiques de braços cruzados. Você sai de casa, pega ônibus, você vai para o trabalho, você chega lá, atura o patrão, que já não é fácil, você carrega a caixa daqui, carrega a caixa dali, você datilografa, você digita no computador, você tira a xerox, você vai numa dinâmica tremenda no mundo natural. Faça a mesma coisa no espiritual. Aleluia, Deus. Glória a Deus. No final do mês você recebe um salário lá, não sei se é muito ou se é pouco, não vamos entrar na questão, mas você recebe uma recompensa pelo que você faz fisicamente, não faz? Você receberá também pelo que você fizer espiritualmente. Porque Jesus Cristo, o maravilhoso Senhor e patrão, Ele disse: digno é o meu obreiro do seu salário. Vamos nos mexer. Como que eu vou me mexer? O primeiro passo, ele traz duas situações, que é: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai, Mateus 6,6, e examina a Escritura, pois vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, João 5,39. Amém, meu irmão? Seja dinâmico, seja envolvido. Se envolver no reino de Deus não é necessariamente você chegar na igreja, arrumar banco, varrer a igreja, arrumar tudo, botar cortina, enfim, sei lá. Não, não é isso. Mas você lá na intimidade do teu quarto, você pode estar envolvidíssimo com o reino de Deus e Deus contar com a sua vida, porque pode muito em seus efeitos a oração de um justo. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.